Meus amados, eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou convidar a turma aí do YouTube para dar aquele like abençoado que ajuda a impulsionar nossa transmissão. Vou pedir também a quem está aqui presencial que, se possível, também dê um like na transmissão da gente no YouTube para aumentar o alcance da transmissão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, gente, fica no Novo Testamento, para os irmãos que são mais novos. Depois dos Evangelhos, tem o livro de Atos, a primeira epístola que é aos Romanos, e aí vem as duas aos Coríntios. A gente vai para a segunda, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Meus amados, o nosso Deus é infinitamente poderoso. E o nosso Deus compartilha muito do seu poder conosco. O tanto de poder que Deus compartilha com o homem é tanto que o apóstolo Paulo, falando sobre isso, está falando sobre o poder que está em nós. Ele diz que ele excede a tudo. Paulo fala que o poder que Deus quer compartilhar conosco excede a tudo. Não tem nada que seja maior do que o poder de Deus. Eu não estou falando do poder de Deus em Deus, porque esse é infinito. Eu estou falando do poder de Deus em nós. Não tem nenhuma força no mundo maior do que o poder de Deus em nós. Olha o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu faço questão de ler o texto para vocês. Diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. No íntimo do nosso ser deve abundar poder de Deus, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, porque este poder é um poder que só se manifesta num fundamento sólido de amor, porque não é poder para oprimir, é poder para libertar. Não é poder para fazer o mal, é poder para fazer o bem. Não é poder para o egoísmo, é poder para a generosidade. Por isso que esse poder de Deus, ele só se manifesta em nós em alicerces firmes e profundos de amor. E ele diz: vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Parece um paradoxo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento? Como? Como eu vou conhecer o que excede todo o conhecimento? Porque eu não vou conhecer apenas de forma racional. Sim, eu vou conhecer de forma racional, cognitiva, lógica, mas vai ter uma hora que a minha razão vai ser totalmente preenchida. Eu não vou conseguir mais chegar racionalmente lá. É o que Davi diz no Salmo 139. Ele fala: Senhor, a tua ciência é maravilhosa demais para mim e eu não posso atingi-la. Entretanto, quando a minha razão se esgota, o meu conhecimento de Deus não para.
Porque existe um conhecimento empírico, um conhecimento experimental. Eu gosto de falar a palavra hebraica, vocês conhecem, iada, um conhecimento íntimo de Deus que vai enchendo todo o meu ser, não enche só a minha razão, enche todas as partes inconscientes do meu ser, enche as minhas emoções, enche os meus sentimentos, vai em lugares que eu nem consigo imaginar o que tem. Hebreus diz que a palavra de Deus, sendo viva, não opera apenas em nossa razão, mas vai nas divisões da alma e do espírito. Vão em lugares misteriosos do nosso ser. Então, olha que ele, para dar essa ilustração de relação experimental com o conhecimento de Deus, ele dá ao amor de Deus dimensões geométricas, altura, largura, comprimento, profundidade, dando a ideia de que nós devemos estar imersos nesse amor. Temos uma experiência de estarmos mergulhados nesse amor. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas eu vou completar aqui o versículo que eu nem terminei. Ele fala, ó, vocês conhecerem o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que nesse mergulho de amor, a plenitude do que Deus tem para nós nos encha. E aí quando ele termina esse versículo 19, ele entra com o versículo 20 que nós conhecemos muito. Ele fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos a ele, e até do que aquilo que nós imaginamos, mas não temos nem coragem de pedir, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e Paulo completa, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa ação de Deus que vai para muito além do que a gente pode imaginar, ela acontece a partir de um poder de Deus derramado dentro de nós. Só para marcar um ponto, para a gente transitar e me ajudar a fixar, olha para quem você conhece, gosta, quer, né? Só para quem você, né, não está de mal, e fala assim, ó, Deus quer te encher do poder dele. É isso que Paulo está falando. Deus quer que sua alma seja cheia de uma força divina, de um poder divino, de um ânimo divino, de uma energia divina, pelo Espírito Santo. Amém, gente? Um poder sobrenatural no nosso coração. Agora, prestem atenção, voltando a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz que esse poder, que a tudo excede, ele é colocado por Deus em vasos de barro, para que fique evidente que o poder, na verdade, vem dele, e não é o vaso que é poderoso, mas é o conteúdo do vaso, que é o Espírito que habita no vaso. E Paulo vai falar algumas coisas depois, dando a entender que o poder de Deus só pode habitar em plenitude no vaso de barro. Se esse vaso não for de barro, ou não tiver consciência de que é de barro, ou não se apresentar como vaso de barro, ou não agir como vaso de barro, ele não está apto para receber esse poder. E viver como vaso de barro é, logicamente, viver como quem é frágil. O vaso de barro era algo barato e muito frágil, e até hoje é. Mas ali Deus escolhe colocar um tesouro. Para que não haja o que a gente ensinou outro dia aqui, quenodoxia, que é vanglória, glória vazia, glória mentirosa, glória falsa. É a glória daquele vaso adornado, mas oco, queno vazio, glória vazia, quenodoxia. A glória vazia, não tem nada de substância ali dentro. Então, para que não haja uma quenodoxia que sempre gera idolatria, a idolatria é o nosso talvez maior problema, que também tem raiz no orgulho como tudo, né? O orgulho gera o seu grande fruto, que é a idolatria, que faz mal a todo mundo. Então Deus fala, eu preciso colocar o meu poder em vaso de barro, para que não haja essa vanglória. E eu sempre gosto de reforçar esse ponto. Gente, Deus não Deus não está inseguro quanto à sua identidade, quanto à sua glória. Ele está inseguro quanto a isso. Quando Deus defende a sua glória e não quer que ninguém viva em vanglória, Ele está fazendo isso também para o nosso bem. Porque quando nós vivemos na ilusão da nossa soberba e da nossa vanglória, nós acabamos ocupando um lugar de divindade. Querendo ou não, nós nos tornamos nossos próprios deuses.
Só que a gente tem que entender que aquilo que é divino é validado. Aquilo que é divino, ele recebe status de soberania em nosso coração. E se é divino, é validado, então é bom. E aí isso vai coadunar com as filosofias modernas. Eu quero abrir um parêntese aqui. Em todos os tempos, em todas as eras, o povo de Deus sempre combateu ideias malignas pregadas no seu tempo. Sempre foi assim desde os primeiros profetas. Foi assim com todos os apóstolos. Foi assim com Jesus. E é assim conosco também. Então sempre existe uma pregação demoníaca, uma pregação diabólica que é feita na sociedade. Nós sempre estamos ouvindo ela. Porque como eu disse outro dia aqui, o diabo ele tem muito defeito, mas uma coisa ele tem de virtude. Ele tem algumas virtudes, né? Você pode chamar isso de virtude. Ele tem coisas, né, interessantes. E o que é que ele tem? Ele é muito trabalhador. E outra coisa, ele é muito bom de marketing. Então o tempo todo nós estamos ouvindo filosofias satânicas. E uma delas é o seguinte: se está em você, é bom. Se é natural, é bom. Se brotou em você, é bom. Deixa acontecer naturalmente. Porque é meu, isso é uma coisa minha. E afinal de contas, você é um ursinho carinhoso, né? Você é a pessoa mais legal do mundo, né? Uma pessoa tão de boa. Então, se isso é uma coisa minha, é uma coisa boa, né? Então é totalmente o contrário do que a palavra de Deus ensina, que nós somos homens que lutam contra o mal dentro de nós. E por isso não podemos ocupar lugar de divindade, lugar de idolatria, porque esse lugar nos empurrará para a maldade. Você entende? Eu vou ilustrar para que você entenda. Eu vou contar hoje duas histórias do livro de Atos que são paralelas para a gente analisar. Primeiro, Atos capítulo 12. O rei Herodes Agripa está reinando em Israel. E ele é perverso, e ele por perversidade começa a perseguir os cristãos. E ele começa a perceber que ele vai ganhando ibope com isso, que ele vai se fortalecendo, que o povo está gostando disso. E a pessoa que vive em quenodoxia, em glória falsa, em glória que não é a glória de Deus, porque a glória de Deus se revela em amor, em bondade, em misericórdia. Por isso que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Mas a glória humana, ela quer a glória, não importa o meio. Eu quero a glória, eu quero a honra, eu quero a fama, eu quero o poder, eu quero o status. O que vai me dar, eu não sei. Então ele começa a perseguir crente e aquilo começa a dar ibope. Ele diz, ó, tá bombando isso aqui. O algoritmo ajudou. Vou investir mais nisso, vou falar mais sobre isso. Aí ele pega quem são os cabeças. Pô, tem uns três aí que andavam no barquinho com ele. É um tal de um Pedro, Tiago e João. Do barquinho, mas eu quero um desses. Aí ele pega Tiago. E ele mata Tiago rápido. Atos capítulo 12. E o texto fala que quando ele matou Tiago, os judeusãos, uau, gostaram. Rapaz, matou um cabeça, velho. Matou um cabeça dos rebeldes, dos hereges. Aí quando ele viu, o texto fala que quando ele percebeu que deu bom, que bombou o post matei Tiago, ele anunciou, gente, amanhã live vou matar Pedro. Porque Pedro era o cabeção de todos. Aí ele prende Pedro para matar no dia seguinte. Só que aí tem uma coisa legal, tem uma coisa linda em Atos 12, 5 diz assim, mas a igreja começou a orar por Pedro incessantemente. Há poder na oração da igreja, meu amado. E Deus enviou um anjo lá e libertou Pedro. Mas olha quem é esse cara, quem é esse Herodes? Um maluco, perverso. Só que esse maluco perverso um dia vai curtir sua casa de praia em Cesareia Marítima. Lugar bonito, lugar de construções romanas bonitas, feitas por seu avô, Herodes o Grande. Ele vai tirar umas férias lá em Cesareia Marítima, na sua casa de praia, e de repente chega um assessor dele e fala, rei, pessoal de Tiro e Sidom, tá doido querendo uma audiência contigo, querem falar contigo. E ele se sente super poderoso, porque pessoas de outro país estão reverenciando ele, estão pedindo coisas a ele. E o texto fala que ele está cheio de ira no coração, que é uma coisa muito comum de quem é muito orgulhoso. A gente dá muita vazão à ira. A ira ela pode vir, mas a gente tem que saber controlar a ira. Mas quando a gente é orgulhoso, a gente valida, a minha ira é válida, eu posso viver irado, eu posso viver com raiva de todo mundo, e está cheio de ira.
e o texto fala que ele bota uma roupa linda, uma roupa de rei, e vai para a audiência pública. Quando o Flávio Josefo conta essa história, ele fala que a roupa de Herodes, de fato, parecia a roupa de uma divindade, quando ele entrou diante do público. E aí quando ele sentou no seu trono, ele abriu a boca, a multidão começou a dizer: ah não, isso é um Deus falando. Isso é um Deus, um louco, um feiticeiro. Ele é demais. Só alguns pegaram a referência. E aí o texto dá a ideia de que Herodes curtiu isso. Ele curtiu ser o Deus. Ele gostou disso. Só que olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando. Eu estou falando que um cara que mata pessoas, inocentes, pessoas justas, pessoas piedosas, para ganhar ibope, é um Deus. Olha o que idolatria faz. Olha o que vanglória faz. E vanglória faz isso com todos nós. Todos nós em vanglória começamos a validar coisas terríveis que nós fazemos, porque, afinal de contas, eu sou um Deus, um louco, um feiticeiro. Então, eu posso fazer, eu posso agir assim, é meu, eu tenho direito. Ele se acha, ele está matando gente, ele que matou Tiaguinho, quer matar Pedrinho, mas ele é um Deus. Ele é um Deus. Gente, Hitler, antes de ser o genocida que foi, ele foi idolatrado na Alemanha. Então a idolatria que ele recebe, nessa quenodóxia que ele tem, nessa vanglória que ele tem, o valida para que tudo que saia da sua mente pervertida seja bom. Afinal de contas, quem teve essa ideia, quem foi? Eu, Hitler. Se a ideia é minha, eu posso fazer. Se eu quero, eu posso fazer. Eu estou sempre certo, não é verdade, gente? Sim, né? Ai, Hitler. Então, o povo grita, é voz de Deus. Só que aí, gente, aquele povo ali, por mais ainda que bagunçado que esteja, ainda é o povo de Deus. Se ele fizesse isso talvez em outra nação, demorasse mais o juízo, mas ele fez isso em Israel. E o texto fala que por não dar glória a Deus, imediatamente um anjo do Senhor veio e o feriu. E ele morreu de uma verminose. Porque Deus não ia aceitar isso. Você entende? Então, Deus, ele tem poder para derramar muito. Mas ele não vai derramar o poder dele nesses vasos ostentadores. Ele vai derramar o poder dele em vasos de barro. Ele não vai derramar o poder dele na quenodoxia, porque a glória vai ser roubada, desvirtuada, e o mal será feito. Então o poder verdadeiro de Deus, o verdadeiro, só será derramado em vasos de barro. Amém, gente? O que é que Deus faz para que isso aconteça? Para que o poder dele esteja em vasos de barro? Ele faz várias coisas. Mas uma das que ele faz, que está na Bíblia, é já escolher uma pessoa para derramar o poder dele que não tenha muitos atrativos sociais. Isso aparece na Bíblia o tempo todo. Uma pessoa que nitidamente seja pequena, fraca, não tão interessante socialmente. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante. Ele fala assim: irmãos, prestem atenção quando vocês foram vocacionados para a fé. Olhe para a igreja de vocês, lembre de como era. Não eram muitos sábios segundo a carne, não eram muitos poderosos, não eram muitos ricos, não eram muitos nobres de nascimento, não. Aí imagina, olha que isso aqui é uma carta para a igreja, né? Aí Paulo fala assim, ó, mas Deus, quando escolheu vocês, pegou as coisas feias, fracas, desprezíveis. Olha o que está falando da igreja. Parece uma professora minha uma vez de biologia, gente boa demais, lembra dela? Graziela. Aí estava uma discussão, aquela discussão de vaidosa de menino e adolescente na escola, quem é bonito, quem é feio, quem é bonito, quem é feio. Ela pegou, ela é crente, ela queria dar uma quebrada no nosso orgulho. Ela chegou na frente e falou assim: gente, vou dizer uma coisa aqui, ó. Ninguém aqui, ninguém aqui tem padrão hollywoodiano. Aquilo bateu, nossa, meu Deus, ninguém, a gente não tem nada, ninguém tem. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está falando o seguinte, ó, vocês... Era tudo fraco, tudo né, desprezível, as coisas que não são. E Deus fez isso para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então preste atenção, não perca o fio da meada. Deus quer derramar poder. Deus só vai derramar poder em vaso frágil, de barro, coisa simples, em quem é simples. E às vezes para conseguir isso, Deus já escolhe a pessoa simples no nascedouro.
Entendeu? Isso não quer dizer que a pessoa permanecerá simples. Às vezes ela dá uma desviada, dá uma ensoberbecida. Davi, no caso de Batseba, deu uma viajada, mas o nascedouro era um menino simples já para esse propósito. Mas Deus faz isso. Por exemplo, o povo de Israel sempre foi um povo pequeno. Deus nunca deixou o povo de Israel ser grande, relativamente. Nunca deixou ter território grande e ter volume de povo. Deus nunca deixou. Sabe como Deus fala com o povo dele? Eu acho engraçado em Isaías 41:14. O Senhor fala assim, ó: não tenha medo, verme. Imagina, como eu não vou ter medo? Não tenha medo, seu verme. Ó pequeno Israel. Puxa, mas eu não vou ter medo? Eu sou um verme pequeno. Não tenha medo, porque eu, o seu Redentor, estou contigo. Eu, Santo de Israel, te ajudo. Então Deus já pega um povo pequeno, para que na sua pequenez Deus possa manifestar o poder dele. Por exemplo, por que é que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Existem várias hipóteses teológicas para isso, mas eu vejo Maria dar uma resposta. Quando ela faz aquele canto bonito dela, cheia do Espírito Santo, louvando a Deus pelo que Deus fez na vida dela, em Lucas 1, versículo 48, ela vai falar assim: Senhor, o Senhor olhou para a pequenez da tua serva. Tem versão que é baixeza ou humildade. Ou seja, o que atraiu Deus para Maria, o que fez o Senhor colocar a maravilhosa obra de gerar Jesus no ventre daquela mulher, foi porque ela era um vaso de barro. Toque em alguém e diga assim: você tem que ser um vaso de barro, viu? É aí que Deus vai colocar coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas vamos lá. Isso nem sempre é suficiente. Nem sempre chamar a pessoa que já é pequena e que já é fraca é suficiente. Até porque senão haveria uma acepção de pessoas, né? Deus não pode chamar a pessoa que tem atrativos, Deus não pode chamar a pessoa, né, que o mundo aplaude. Aí não dá para ser só assim. Até porque o próprio Paulo não cumpre esse requisito. Paulo é um cara top na sociedade. Paulo é um mestre reconhecido. Paulo é um sábio segundo os homens. Paulo tem um nascedouro nobre. Ele é um nobre de nascimento. Ele é um judeu com cidadania romana. Ele não cumpre nenhum dos requisitos que ele falou. Ele tem moral com o sinédrio. Ele se destaca desde a faculdade, da escola judaica. Ele é diferenciadão. Ele é o cara. Esse cara sou eu, Paulo poderia dizer. Então, não funciona para ele. Porque o nascedouro ele não é assim. E aí, como é que faz então nesses casos para a pessoa ser um vaso de barro? Aí Deus usa um outro processo chamado sofrimento. Aí entra a sofrência. E eu quero te adiantar que esse é um processo inevitável. Ninguém deixará de passar pelo sofrer para se tornar um vaso apto. Eu vou te mostrar, eu podia mostrar isso aqui em muitos textos, te mostrar em poucos. Primeiro vamos no próprio Paulo. É uma ilusão a gente achar, gente, que a gente tem mais estrutura de alma e de mente do que Paulo. É uma ilusão. E Paulo diz que chega uma fase na vida dele que ele começa a se ensoberbecer. A quenodoxia começa a tomar o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa. Esse cara cuja quenodoxia está tomando o coração dele não é rico. Ele não é um cara, sabe, celebrado nas nuvens. Não, assim... Ele é um cara que sofre pra caramba. Mas de alguma forma o orgulho começa a brotar. Mesmo sofrendo, passando várias privações, várias perseguições. Ele fala que o orgulho começou a brotar pela tubulação da grandeza da revelação que ele tinha. Eu vou dizer a você, gente, o orgulho, ô bicho ruim. Esse fermento dos fariseus que é o orgulho, ele dá um jeito de contaminar seu coração. Você acha um jeito, alguma coisa para se orgulhar. Cada dia que passa, eu acho mais coisa do orgulho em mim. É uma brincadeira. Não saiu tudo não, velho? Rapaz, que é isso aqui? É que eu não vou ver orgulho. Pô, tudo bem, orgulho de novo. De novo, rapaz. Achei que eu estava livre de você. Rapaz, hoje mesmo, eu não vou falar ainda que eu quero elaborar mais essa ideia, mas hoje mesmo eu ali orando, eu falei, isso aí é orgulho. Eu disse, de novo, Jesus, de novo. Entendi, encaixou tudo direitinho. Aí quando eu bati nele, porque o que é orgulho? Você se desconstrói ali, e aí você desarma e a coisa funciona. Então, era orgulho. Então, ele dá um jeito. E Paulo, e a tubulação de Paulo foi que o bichinho era sofrido, mas tinha uma revelação top. Aí Deus falou, ô Paulinho, eu tenho muito poder para botar em você, Binho, não dá para ter esse orgulho aí não.
Eu vou ter que dar uma tratadinha aí, viu? Tome. Um espinho. Jesus. Aí ele foi. Ele sabia que o espinho era para aquilo, né? Ele já entendia, discernia que o espinho era para ele não ficar soberbo. Ele disse que esse espinho era como se fosse um mensageiro do diabo que batia no rosto dele. Imagina, gente. Humilhação. Porque o processo de nos tornar humildes é a humilhação. Todo mundo, toca no seu irmão e diga assim: querido, você vai ser humilhado. Todo mundo vai. Não quero ver quem me humilha, eu quero ver. Quero ver quem vai me humilhar. Aonde? Eu não deixo, não. Daniel falou para Nabuco é só o homem mais poderoso do mundo. Nabuco, se humilhe, porque Deus tem poder para humilhar quem anda em soberba. Ele, nada, meu irmão. Esse cara sou eu. Aí depois Deus pegou ele. Deus mexeu na mente do cara. Deus mexeu na mente, na saúde mental do cara. Quando ele voltou, ele escreve a carta lá. Agora, o final do capítulo 4 de Daniel. Agora eu louvo, exalto e glorifico ao Deus dos céus, porque Ele tem poder para humilhar os que andam em soberba. Deus te humilha. E Ele te humilha por amor. Quando Deus resiste ao soberbo, gente, isso é um processo de humilhar, de tornar mais humilde. Agora a gente pode adiantar o processo, né, gente? Vamos logo se humilhando, logo, né? Para adiantar o negócio, né? 2 Crônicas 14:7. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, dos seus caminhos maus se desvie. Porque não é só ato religioso, não, eu vou me humilhar, eu vou orar. Isso faz parte, isso é combustível, isso trabalha no nosso coração. Mas o fruto final é do caminho mal se desviar, é parar de fazer o mal. Quem é verdadeiramente humilde para de fazer o mal. Porque a coragem de fazer o mal é fruto da nossa soberba. Então ele começa se humilhando e ele termina parando de fazer o mal. Ou 1 Pedro 5,7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, no tempo dele, que também pode ser entendido como na forma dele, vos honrará. Meu amado, se humilhe diante de Deus, que Deus tem a forma certa de te honrar, que não é a forma da vanglória, é a forma da revelação da glória dele na sua vida. Você crê nisso, meu amado? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Agora, meus amados, prestem muita atenção. Não adianta querer fugir do processo do sofrimento, você vai passar. Alguns mais, outros menos. Mas, biblicamente falando, não existe outra forma de purificar o nosso coração mal, senão pela dor. Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, que a gente deve ter uma alegria lá no fundo do coração, ainda que fiquemos tristes em certo sentido, por todos os tipos de provação que nós temos de passar, ele fala. Vocês têm de passar por todos os tipos de provação. Pergunta se irmão, já passou por quantas, meu irmão? Já passou tudo? Já fez todas as fases, todas as séries, todas as matérias, todos os módulos? Pedro fala que a gente tem que passar por todos os tipos. Todos os tipos. Ele fala assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, mesmo que refinado pelo fogo. E essa fé vai resultar em louvor, glória e honra a Jesus. Agora, preste atenção. Você vai passar por várias provações. É como se fosse uma fornalha que você vai passando por processos. E a mesma ideia de Isaías 48:10. Deus fala para Israel, eu te purifiquei na fornalha da aflição. E lembre que a metáfora é de um vaso. E o vaso só fica pronto quando ele sai do forno. Só que aí entra um nível mais profundo, que seu Paulinho estava, que seu Tiago maior, seu Tiago, irmão de Jesus, também estava, que a gente tem que alcançar, que é dos caras entenderem tanto a necessidade desse processo, que quando os caras vislumbravam que via uma aflição, eles tinham alegria. Tá vindo uma prova ali, velho. Eita, vou sair mais forte. Os caras tinham essa pegada. Por isso que ele fala em Romanos 5:1, ele fala assim, nós nos gloriamos na tribulação. Eita, vai vir uma tribulação, vai doer, mas eu vou sair massa, né? Sabe? É igual, gente, é a mesma ideia da pessoa que ama fazer leg na academia, é a mesma coisa. Fazer aquele negócio de corte, aquele de matar.
Vai doer, eu vou sofrer, mas eu vou sair mais forte. É a mesma ideia. A pessoa começa a compreender a tribulação como um processo necessário para o seu aperfeiçoamento. Entende? Então, ele fala assim, nós nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz o que no crente verdadeiro? Paulo fala perseverança. Ele está falando o seguinte, que todo crente verdadeiro perseverará na sua fé em meio à tribulação. Ele não abre condição, a tribulação em alguns produzirá perseverança, mas outros infelizmente ficarão para trás. Não, ele está dizendo que todo crente verdadeiro perseverará na tribulação. Isso se casa perfeitamente com a parábola do semeador. Lembre que a segunda terra, que é uma terra de pouca profundidade, ou seja, não há conversão profunda, o coração não foi todo cheio pelo Evangelho, é uma experiência superficial, uma compreensão rasa do Evangelho, não houve uma tomada, uma conversão de coração, porque a semente não aprofundou. O texto fala que logo brota a plantinha ali, aquela empolgação com Jesus, com o Evangelho, com a igreja, mas aí vem as primeiras perseguições, as primeiras provações e a pessoa se afasta. Desvia. Mas quando de fato há uma experiência genuína com Cristo, então a prova ela te empurra ainda mais para Jesus. Você está até assim meio, você tá até assim meio, né? Devagar assim na fé, né? Até assim, né? Anda com fé, eu vou. Você está mais assim, né? Naquela fé assim de Gilberto Gil, sabe? Devagarzinho, tal. Aí Deus fala, ui, está muito devagar, rapaz. Eu quero derramar meu poder nele, mas tenho que purificar primeiro. Ele está nesse andar com minha fé. Ele vai ver agora que eu vou fazer com ele. Eu boto um hino de fogo, um corinho pentecostal. Você começa a correr igual doido, irmão. Entendeu? É a fornalha. Irmão, crente na prova fica mais crente. Crente na prova fica mais santo. A Alice é tão maravilhoso. Ela nos santifica. Eu pedi esses dias ao Senhor, tira esse espinho aqui. E eu ouvi a mesma coisa de Paulo. Vou nada, vai ficar aí. Porque Paulinho pediu, né? Jesus, já tá bom aqui, né? Acho que eu não vou ficar soberbo. Aonde? Você o que pensa? Se eu tirar aí, você desvia na hora. Desvia não, você enfraquece na hora, né? Você ensoberbece, então eu não posso botar meu poder. Aí, olha a resposta que Jesus dá a ele. Ele dá a seguinte resposta, ó. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Eu não posso tirar você do status de vasos de barro e fazer você um vaso de prata, um vaso de ouro. Nessa ilustração aqui, não posso. Porque quanto mais de barro você for, mais meu poder eu vou colocar em você. Aí Paulinho também relaxa e fala assim, eu agora me glorio nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, nos insultos, por amor de Cristo, para que abunde em mim o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Mas volte aqui, Romanos 5, como a gente não perdeu o fio. Ele está falando, quando eu me glorio na tribulação, porque a tribulação faz o crente perseverar. Aí quando esse crente persevera, ele santifica. O que acontece? Ele tem experiência com Deus. Ele tem experiência com o poder de Deus. E experiência ali também pode ter o sentido de ele é transformado. O caráter dele é aprovado. E quando isso acontece, a nossa esperança é fortalecida. Porque a nossa visão de futuro é fortalecida, porque a gente começa a compreender melhor os planos maravilhosos de Deus. E essa esperança não será frustrada, por quê? Porque uma experiência mística está também acontecendo em nosso coração. Paulo fala em Romanos 5,5, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É a mesma coisa que ele está falando lá em Efésios 3, que nós lemos juntos. Ou seja, a minha experiência com o poder de Deus é uma experiência mística que excede a minha racionalidade com o amor de Deus. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero ainda te dar um outro texto, que é Tiago, capítulo 1, versículo 2. E aí Paulo fala assim, né, para a gente se gloriar. Tá? Aí Tiago aumenta.
Tiago fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pô, Tiago, de grande também. Façam uma festa, meus irmãos. Façam uma festa, porque vocês estão passando por grandes provações. E aí ele vai, ou talvez como em nenhum outro texto, definir muito bem o que você vai fazer. Ele vai falar assim, ó: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você só sai dessa prova quando a coisa estiver completinha. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Às vezes ficamos na mesma prova por muito tempo, sabe por quê? Porque estamos sendo reprovados. Quer ir para outra prova, quer ir para outro nível, meu irmão? Persevera nessa. Porque você vai, chega naquele ponto que você cai, aí você volta para o início. Então você tem que conseguir que o processo se complete nessa prova. Você vai experimentar isso na sua vida em nome de Jesus. Amém? E aí agora eu quero te dar, para a gente já ir para o encerramento, uma outra história paralela à história do rei Herodes. Preste atenção. Também no livro de Atos, 2 capítulos depois, capítulo 14, Paulo e Barnabé ainda são companheiros missionários. Eles estão pregando na Ásia Menor, região que hoje é a Turquia, na cidade de Icônio. E eles estão também fazendo sinais, né? O poder do Senhor está fluindo através da vida deles. E muitas pessoas estão crendo, entre judeus e sobretudo gentios. Mas tem uma galera judaica que é oposição ao Evangelho. Sempre existe a galera que é oposição ao Evangelho. Eles resistem, e juntam uma galera para poder apedrejar Paulo e Barnabé. Eles ficam sabendo disso e vão embora. Eles não entendem que tem que enfrentar isso, e eles vão embora para uma outra cidade próxima chamada Listra. Quando eles estão em Listra pregando o Evangelho, Paulo vê um homem paralítico, um homem que tem uma deficiência motora nas suas pernas. E é interessante porque o texto fala que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. O homem tinha uma fé tão grande que, de alguma forma, ele demonstrava ter fé para ser curado. E Paulo tem tamanho discernimento que consegue enxergar a fé dos outros. Quando Paulo vê que ele tem fé para ser curado, Paulo chama ele. E Paulo diz: levante e ande em nome de Jesus. Quando aquele homem levantou e andou, o povo daquela região, que era um povo idólatra, um povo que adorava os deuses gregos e romanos, que são praticamente os mesmos, só muda os nomes, né? Olharam e gritaram: gente, os deuses desceram. Os deuses estão entre nós. Aí chamaram Barnabé de Zeus, ou Júpiter, romano, e chamaram Paulo de Hermes, ou Mercúrio, romano. Hermes porque é o deus mensageiro da mitologia grega, e Paulo era quem mais falava. Então esse aqui é o Hermes, é o falador. E ali fica por trás, ali intercedendo, é o Zeus. E eles tinham convicção, eles tinham tanta convicção de que era Zeus e Hermes. O que aconteceu? O sacerdote, o cara que estuda a teologia de Zeus, o sacerdote do templo de Zeus, foi buscar touros. E veio com um monte de touros. Imagina o gado Nelore gigante assim, ó, o cara trazendo. Veio com os touros para sacrificar para Paulo e Barnabé. E a galera, deuses, 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 deuses. Vocês lembram que no começo da pregação eu falei que tem um cara sentado no trono com uma veste linda, e a galera está gritando: é Deus, é Deus, é Deus? Está acontecendo de novo. Tem uma multidão agora, e mais do que gritar, eles estão trazendo sacrifícios e coroas de flores. Estão dizendo: são deuses, são deuses, são deuses. Herodes, cheio de quinodoxia, se senta como um pavão com suas vestes reais. Mas o texto fala que Paulo e Barnabé, sabe o que eles fazem quando eles veem isso? Se jogam no chão e rasgam as suas roupas, como sinal de profunda humilhação. E eles rasgam as roupas e começam a falar: não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso não. Que não façam isso, gente, nós somos humanos como vocês. Na verdade, viemos libertar vocês da idolatria que vocês vivem aí, essas idolatrias malignas, tão perversas, que tão cativantes. Não esqueçam isso, só existe um Deus.
Ele que te dá tudo, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é misericordioso, Ele quer perdoar vocês. Não, Ele se rasga, Ele tenta evitar a quinodóxia, evitar a idolatria. Só que a gente que o idólatra, ele não é só um escravo do ídolo, ele também é um manipulador do ídolo. Preste atenção. A gente não idolatra porque a gente é bonzinho. Não, a pessoa é tão inocente que idolatra fulano. É porque o ídolo cumpre um papel na sua vida que você quer. E o ídolo é fácil. O ídolo, você sacrifica para ele e pronto. Você não tem um compromisso de transformação de vida. Só sacrificar para ele. E o texto fala que Paulo e Barnabé não estão conseguindo evitar que o povo faça sacrifícios para ele. Imagina. Os caras falam assim, ó, não, pelo amor de Deus, não. Porque é assim que o judeu faz, no escândalo retado. Rasgando a roupa, não façam isso. Os caras, vamos fazer sim, senhor, vamos sim. Mata o boi, mata. Que loucura. Porque idólatra é assim, ele não está nem aí pro que de fato é certo ou errado. Ele quer que o ídolo dê a ele alguma coisa. Não, você tem poder? Vou pegar seu poder sim, vou pegar. Tome aqui, tome o boi aqui, tome. É o processo da idolatria. E Paulo está aqui, não façam isso, pelo amor de Deus. Nós viemos desconstruir isso. E Paulo está nervoso com Barnabé, porque ele sabe que não só aquilo fazia mal ao povo, como botava eles mesmo no barril. Daqui a pouco o papai está assim, Paulinho, vai ter que rolar um espinhozinho aí, hein? Então, pelo amor de Deus, gente, não faça isso comigo, não. Não tem essa pegada. Tanto é que, observe, no versículo 18, vai dizer assim, ó, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Eles não estão conseguindo, porque o idólatra, ele é obstinado. A pessoa fala, não quero, mas eu lhe quero. Já teve um cantor, um jogador? O cara assim, não quero você não. E vou, lhe amo não. O idólatra é doido. E o povo vai para cima deles, eles querem tirar o poder dos caras, e eles não estão conseguindo. Olha, observe, ó. Vamos ler o texto aqui, presta atenção. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Olha como começa o versículo seguinte. Então, peraí, quem aqui trabalha com português? Lembra? Esse então aqui está ligando o que vai acontecer agora com o que estava acontecendo. Então, nesse contexto, ou por causa disso, chegam os judeus. Os judeus entram nesse momento, nesse contexto, nesse cenário. Chegam os judeus de Antioquia. Lembra de Antioquia? A galera que tentou apedrejar eles em Icônio e não conseguiram, Deus não deixou. Mas agora, essa galera, de uma maneira inexplicável, vai conseguir rapidamente fazer com que os caras que estão matando boi Nelore, estou brincando, acho que boi não é Nelore não, não sei que boi era, mas estão matando boi para Paulo e Silas, rapidamente os caras querem agora apedrejar os caras. Os caras conseguem fazer isso. Vocês acham que eles conseguem fazer essa mudança sem Deus permitir? Claro que não. Ali está uma cidade estragando tudo, contaminando tudo, com vanglória, com idolatria, e Deus fala, eu vou ter que intervir aí, eu vou ter que mostrar que o poder que está agindo neles é meu, porque eu vou ter que mostrar que o poder que eles usaram para curar aquele paralítico não é de Paulo e de Silas, eu tenho que mostrar que é meu. Como é que eu vou fazer para mostrar que esse poder é meu? Vou ter que mostrar que eles são vasos de barro. Vou ter que mostrar que eles são vasos de barro. Aí os caras que estão sendo adorados, agora vão ser apedrejados. Eu não sei por que Barnabé não foi apedrejado, mas Paulinho foi, tadinho. E depois que apedrejam, acham que ele está morto. E carregam ele feito lixo para fora da cidade. Carregam o corpo, não querem enterrar, não. Isso aqui não é. O Deus que eles idolatravam, agora eles vão jogar fora da cidade, como se faz com lixo. Não vão sepultar, eles vão jogar fora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Toda vez que o poder de Deus se manifestar na sua vida, vai ter que ficar claro que você é um vaso de barro. Que seja de uma forma mais suave do que essa.
Mas você vai passar por alguma coisa que deixa claro que você é um vaso de barro. Para que aquele povo que está dando glória ao homem possa dar glória a Deus. Porque a glória de Deus é necessária para a luz do mundo. Pastor, isso aconteceu? Sim, aconteceu. Eu vou lhe explicar. Está lá Paulinho, dado como morto. Fingindo de morto, talvez. Aí o texto fala que os discípulos cercam ele. Quando os discípulos cercam ele, o bichinho, ó, abre o olho. Se levanta e entra na cidade de novo para pregar. Para resumo da conversa, eu vou adiantar uma coisa para você, que isso é muito louco. Eu vou adiantar uma coisa para você, porque aí ele volta. Só que agora ele não volta para pregar como um Deus. Ele volta para pregar cheio de marca de pedra. Ele volta para pregar e os caras falam, como é que você está vivo? Ele fala, eu estou todo quebrado aqui, né? Mas o Deus que eu estava falando para vocês antes, Ele habita em mim. Vejam que o poder não é meu, porque eu não pude enfrentar vocês. Vejam que o poder é dele. Eu sou um vaso de barro. E esse texto vai terminar com muitos discípulos feitos. E lá no versículo 22, diz que Paulo, quando estava indo embora da região, Lucas resume a pregação dele dizendo o seguinte: e Paulo fortalecia os irmãos, dizendo o seguinte: é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Mas eu quero encerrar com a beleza do processo que Paulo escreveu para a gente no primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou reler o texto. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Presta atenção. Ele vai estabelecer um contraste entre o que acontece com o crente por ser de barro e o que acontece com o crente por ter nele o poder de Deus. Por sermos esses vasos de barro que têm o poder de Deus. Por todos os lados, nós somos pressionados. Tem muita pressão sobre nós. Tem muita coisa que nos deixa ansiosos. Mas milagrosamente nunca ficamos desanimados. Porque o poder de Deus tem uma forma inexplicável de nos animar. Ele traz uma paz que excede todo o entendimento. E eu falo para vocês, minha gente, que pela misericórdia do Senhor eu experimento isso, é verdade. Você sempre está animado, apesar de estar muito pressionado, porque você é vaso de barro. E ele continua: nós ficamos até perplexos. Tem hora que eu fico chocado, eu não estou acreditando nisso, não. Rapaz, que problema é esse? Que pepino, como é que eu vou lidar com isso? Eu estou chocado. Eu simplesmente não sei o que fazer diante disso. Eu não esperava isso. Paulo fala, eu como vaso de barro fico perplexo. Mas não desesperado. Mesmo perplexo, mesmo chocado, mesmo sem saber o que fazer, lá dentro de mim o Espírito diz a mim, fica tranquilo, eu estou com você, há esperança, eu estou cuidando, o Senhor está contigo. E há uma esperança misteriosa. E como Paulo disse em Romanos 5, essa esperança não será frustrada, porque nós temos o Espírito que testifica dessa esperança. No próximo capítulo, 2 Coríntios 5, versículo 5, ele fala que o Espírito Santo é o penhor que Deus nos deu da glória eterna. O que é penhor? O penhor é uma garantia. Qual é a garantia que nós viveremos a glória eterna com Cristo? Porque hoje já há muito da glória eterna manifesta em nós, pela presença do Espírito Santo.
Eu lembro como se fosse hoje, já tem mais de 10 anos. Um dia eu entrei no quarto, igual Elias, sabe? Eu não pedi para morrer, não tive a coragem de Elias. Mas eu estava assim, tipo assim, Senhor, minha vida já era. Eu estava muito triste. Mas muito triste. Eu entrei assim, sabe? Que vida. E eu comecei a orar. Meu irmão, de repente, nada mudou no meu raciocínio. De repente, algo, uma energia, uma força. Parece que eu tinha tomado alguma coisa. Toma meu coração, uma alegria, uma euforia, uma força. E aí depois, pensamentos novos começaram a vir. Mas começou lá dentro. Não foi pensamento, depois emoção. Essa vez foi diferente. Foi uma emoção, um sentimento que depois gerou pensamento. O que está acontecendo comigo? E aí eu vi o Senhor falar comigo. É a minha graça. E eu que entrei no quarto minutos antes, achando a vida acabou. Eu saio do quarto sonhando de novo. Porque a experiência gera esperança. E a esperança é confirmada pelo Espírito Santo. E Paulo está falando o seguinte: mesmo que eu fique boquiaberto com o cara. Eu fico imaginando o cara. Tá aqui, né? Não me adorem, não matem esse boi Nelore para mim, não matem, não. Daqui a pouco os caras vai largando o boi, vai pegando pedra e fala: Barnabé, Eles estão pegando pedra, velho. Barnabé, não é possível não, Paulo. Não é possível, os caras estavam adorando a gente aqui agora. Coroa de flores. Rapaz, tô chocado, velho. Os caras vão pedrejar. Barnabé, os caras vão pedrejar a gente. E pá. Era para um cara desse ficar arrasado. Disse: eu fico chocado, mas eu continuo tendo esperança. E aí ele se levanta, ele volta, cheio de esperança, e o poder de Deus age. Aleluia. Somos perseguidos, ele fala. Tem muita perseguição, mas não somos abandonados. Eu nunca estou sozinho. É interessante, né? Como ali, naquele momento, Deus se fez presente em volta dele, com discípulos que cercaram ele ali. Deus se fez presente. Mas teve momentos que Deus fez presente sem ninguém. Lá em 2 Timóteo 4, ele fala: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. Toque alguém e diga assim: você nunca vai ser abandonado, querido. Você nunca estará sozinho. Nunca mais estaremos sozinhos em luta alguma. Se fôssemos vasos de ouro, sempre teríamos gente em nossa volta. Preste atenção. Isso aqui é profundo. Paulo está estabelecendo um contraste entre o que acontece com ele, com o crente, por ser vaso de barro, e o que acontece com o crente por ter o tesouro, que é a presença de Deus na vida dele. Então, por ser vaso de barro, nós somos pressionados, né? Mas nunca ficamos desanimados. Por ser vaso de barro, nós ficamos chocados, perplexos, mas nunca perdemos a esperança, porque temos o Espírito Santo. Por ser vaso de barro, nós somos perseguidos. Perseguem-nos porque vêem em nós fragilidades. Perseguem-nos por crueldade, por maldade. Porque nós somos vasos de barro. Porque sabem que podem nos ferir. Porque sabem que podem nos machucar. Mas o que eles não sabem é que por fora é de barro, mas lá dentro habita o poder de Deus. Nós somos perseguidos por ser vasos de barro, mas por sermos cheios do Espírito, nós não somos abandonados. E ele encerra dizendo: nós somos até abatidos. E ilustra o que ele viveu ali em Listra. O cara saiu abatido, nocauteado, semi-morto. Irmão, se fosse no UFC, ele recebia uma interdição de luta de 5 anos. Porque os caras arranham o supercílio 6 meses sem lutar. Esse cara, não, ele estava definitivamente aposentado. De tão abatido que ele foi. Meu amigo, acabou aquele round, que ele foi abatido. Os corners chegaram, e aí, Paulo? Como você está aí, meu pastor? Como você está aí? Quebrado, mas cheio da graça.
Ele se levanta. Vai para onde, Paulo? Você vai para onde? Te nocautearam, você foi abatido. Vou voltar para a luta. Porque ele fala, somos abatidos, mas não destruídos. Jamais destruídos. Em todas as coisas que nós enfrentamos, Paulo diz em Romanos 8, somos mais do que vencedores. Ainda que morramos, a morte será uma vitória. Se nós perseverarmos em Cristo, a gente pode ser abatido, golpeado com dureza, mas jamais destruído, porque ninguém tem poder de destruir a obra eterna que Cristo está fazendo em nós. E nós nos levantaremos. Eu tenho plena convicção disso, sabia? Que eu não posso ser destruído, já entendi isso. E engraçado que chega uma hora que até seus inimigos entendem também isso. Eles começam a perceber que não dá para destruir. Porque não é você. É o que Cristo faz e ninguém destrói Cristo. Ainda que quebrem o vaso todo, Ele é o oleiro. E Ele fala, Jeremias, eu pego o vaso, eu deixo o vaso quebrar, eu quebro o vaso, eu refaço o vaso todo. Eu reconstruo, eu restauro, eu continuo. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Como vaso você é abatido, mas como crente, filho de Deus, você jamais será destruído. Pelo contrário, será abatido várias vezes no caminho às vezes, mas será reconstruído todas as vezes. Igual o povo de Israel, quantas vezes foi abatido, tentaram exterminar, tentaram eliminar, Deus reconstrói. Talvez seja o único povo antigo que se mantém, né? Eu acredito, né? Que Israel permanece, enfim, polêmica teológica. Nós permaneceremos. Para encerrar, olha para alguém e diga assim, ó, você não vai ser destruído. Você pode ser quebrado, abatido, mas Deus vai te restaurar. Deus vai te levantar. E você vai continuar caminhando. Fique em pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Vamos cantar música de crente raiz agora? Tem coragem? Ó, você tem ideia, eu sempre falo isso. Você tem ideia como a igreja nutelou. Sabe por que essa música parou nas igrejas? Assim, eu ouvi muito só falar isso. Que nada, rapaz. Vou ficar pedindo para Deus me quebrar nada, rapaz. Tá repreendido. Os irmãos pararam de cantar. Aí o ministro cantava, os irmãos não cantavam, não. Não quer passar prova, não. Não quer fazer a luta, não. Pois eu digo, Senhor, quebra como se o Senhor quiser quebrar. Trabalha se o Senhor quiser fazer, Senhor. Eu sou teu vaso. E eu não quero ser um vaso. Ó, não quero ser vaso de ouro, de prata. Vazio. Keno, vazio. Dóxia, vazio. Glória vazia. Eu quero ser vaso de barro, mas cheio da glória de Deus. Cheio da glória do Senhor. Quem também quer, cante essa música junto conosco. Eu quero ser Senhor amado, Como vaso. como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser
Senhor quiser. Aleluia. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero a segunda parte da música, não é? Como tu queres, como o Senhor quiser, Pai. Senhor, Faz como o Senhor quiser, Pai. Como o Senhor quiser. Aleluia. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Agora eu quero ver o coral, você tem que ter coragem de cantar, galera. Eu quero. Não, do início, quero ver a igreja cantando no início, você vai ter coragem de cantar agora. Eu vou olhar quem vai cantar e quem não vai, viu? Eu vou olhar. Eu. Quero ser. A igreja, a igreja, a igreja. Aleluia, é pra ele, é pra ele. Meu Pai, eu te dou graças, porque o teu poder se manifestou a nós. O teu poder encarnou, e o teu poder, ao invés de oprimir, ele morreu por nós. O teu poder encarnou para nos servir. O teu poder encarnou para nos libertar. O teu poder encarnou e foi crucificado para ser compartilhado conosco. E nós queremos esse poder, Senhor, que é encarnado em amor, que é encarnado em misericórdia, que é encarnado em todo o fruto do Espírito. Esse poder que encarnou em Jesus, nós queremos que Ele encarne em nós, não para nossa glória, mas para a tua glória, Senhor. Encarna, Senhor, derrama o teu poder nesses vasos de barro, Senhor. Eu sei que para isso sofreremos, para isso seremos atribulados, seremos perseguidos, para isso, Senhor, seremos pressionados, seremos abatidos, mas por causa da tua graça que nos basta, o teu poder se aperfeiçoará na nossa fraqueza. E chocados ainda teremos esperança, pressionados ainda estaremos animados no Senhor, perseguidos nós nunca seremos abandonados, e abatidos de forma alguma seremos destruídos, porque nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Oh, nós queremos ser esses vasos, Senhor, esses vasos humildes, esses vasos de barro. Nos perdoe pelas impurezas que o orgulho coloca em nós. Tira tudo, Senhor. Passa na tua fornalha, Senhor. Passa na tua fornalha, Senhor. Eu quero que saia tudo de mim. Diga para Ele se tiver coragem. Eu quero que, Senhor, mexa em tudo, Senhor. Tira tudo, Senhor. Prova, Senhor. Faz o que o Senhor tiver que fazer.
Porque eu quero a plenitude do Senhor. Eu quero o teu poder me enchendo por completo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero ser um vaso de barro, cheio do teu poder, cheio da tua graça, em nome de Jesus. Quem crê diz? Para final, eu quero ser. No final, eu quero ser um vaso novo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que está presente em todos os momentos e que especialmente se revelará na tribulação, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A graça de Cristo, que é esse favor imerecido, que não vem para você porque você é um vaso chique, não, vem para você porque Ele é maravilhoso e escolheu depositar a graça dele em você, porque Cristo morreu no seu lugar, liberando para você o poder de Deus. E a comunhão, a presença, a consolação, o poder, a vida, o renovo, o ânimo misterioso, inexplicável, a paz que excede o entendimento, o amor que excede a compreensão, do qual experimentamos pela presença do Espírito Santo, seja contigo e com a tua casa. E quem crê diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fale com seu irmão, tenha uma boa semana. À noite tem mais, graças a Deus.